Fala galera, sejam muito bem-vindos à Rádio Grilo, seu podcast do Mundo Outdoor. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo com a Daiane Dan. Ela que é criadora de conteúdo, fotógrafa, mergulhadora, montanhista e fundadora da Boom Expedições, empresa que promove experiências de conexão com a natureza no Brasil e pelo mundo. E nesse bate-papo ela vai contar um pouco mais sobre a história dela. Então a Dai se formou em direito, chegou a trabalhar como advogada, mas circunstâncias da vida a levaram a fazer um mochilão que acabou desencadeando em uma série de outras descobertas na vida dela. Então ela vai contar um pouco mais sobre todas essas experiências, viagens e muito mais. Eu gostei muito desse bate-papo e espero que vocês gostem também. Bora lá? Quando você estava lá na sua faculdade de direito, estudando, você imaginou que um dia, num futuro não tão distante, você estaria guiando expedições nos vulcões do Peru, escalando montanhas na Guatemala? Jamais. Jamais. Nossa, eu brinco muito com as meninas que viajam comigo que a vida é uma constante montanha-russa, obviamente, né, de diversos aspectos, mas é uma loucura. E ela só se torna essa loucura, né, esse constante movimento se a gente se dispõe a isso, se a gente está aberto para isso. E quando a gente se abre para isso, a gente se surpreende bastante, né? Porque a vida ela vem acontecendo de uma forma muito dinâmica e quanto mais a gente está aberto e agarra as oportunidades, mais coisas acontecem. E quando eu entrei na faculdade de Direito, eu não tinha expectativa nenhuma nesse sentido. Na verdade, eu tive o intuito de entrar na faculdade de Direito, inicialmente fazer um concurso público, e na metade do caminho do curso, né, eu virei as ideias e falei, não, vou advogar. Tanto que eu fiz isso. Eu me formei em 2015 e eu advoguei por 3 anos. Mais ou menos 3 anos, 3 anos e meio, assim. Eu conto 3 anos oficialmente, porque eu tive a sociedade, né, com mais outros dois advogados. Mas depois disso, eu falo que é extraoficial, porque a gente acaba continuando a lidar com algumas ações ali, principalmente para os amigos próximos, família, algumas coisas que ainda estão caminhando e a gente continua lidando, né? Então eu fui migrando aos poucos para um outro estilo de vida, que na época eu conheci o yoga, então fiz aulas e me apaixonei profundamente e comecei a me aprofundar mais ainda nos estudos, fiz cursos de formação, e com isso foi carregando toda uma saga de mudanças, porque eu saí da a vida profissional em si hoje, ela já carrega grandes mudanças e dita todo o ritmo das outras coisas da vida, né? E foi exatamente assim comigo. Então, não imaginava, e mas cada escolha que eu fui fazendo, né, nesse caminho, nesse processo todo, foi me direcionando para o que eu tô hoje. E eu acho engraçado porque, assim, uma das grandes ironias da vida é que a gente tende a olhar muito para o futuro, né, e a gente fica muito ansioso com relação a isso, mas no final das contas, a nossa vida só faz sentido quando a gente olha para o passado, né, para as decisões, para as micro decisões que a gente fez, Ah, com e que certeza. não, e que incrível, né, que hoje, assim, né, sem querendo julgar, mas já julgando, seu trabalho me parece muito mais interessante do que de uma advogada, assim. Sim. Ó, assim, modéstia à parte, sim, eu prefiro muito mais, mas eu acho que é muito de se encontrar também, sabe. É é muito complexo falar sobre isso, porque a questão da visão de mundo de cada um, ela é muito discrepante, muito diferente, né, cada um tem uma realidade diferente, mas hoje, por exemplo, eu, Daiane, me encontro fazendo algo que, nossa, parece que foi a minha essência desde o início e eu não tinha encontrado ainda. Então, quando eu me propus a ter essas escolhas diferentes, né, de fazer tomar alguns caminhos diferentes do que na época eram completamente assim, nossa, não acredito que você vai fazer isso. E tá hoje aqui, estar aqui hoje nessa posição, para mim foi uma mudança muito grande, um processo muito grande, que não foi do nada. Inclusive, algumas pessoas me perguntam isso, assim, nossa, mas como é que foi essa transição de carreira, sabe? De mudança de estilo de vida, de tudo. Eu falo, cara, não foi de um dia para o outro.
foi uma coisa, cada decisão, mini decisões, né, como você disse, que a gente vai tomando e a partir disso vão surgindo outras oportunidades. E foi exatamente nisso, nesse processo eu comecei a viajar mais, né, do que antes eu viajava. Então, entrei no mochilão final de 2020 para 2021. Embarquei no mochilão por quase um ano. Nesse meio tempo do mochilão, eu me descobri cada vez mais ainda na fotografia e com o trabalho nas redes sociais. Eu vi que ajudava muita gente que tinha o desejo de viajar e às vezes não conseguia, não sabia como. Então, nesse processo dessa viagem, é o que tornou muito mais intenso tanto nas redes sociais, mas mais voltados para fotografia também. Então, a partir daí, fui conhecendo pessoas, fui conhecendo lugares e tive a oportunidade de falar assim, cara, eu tô passando por essa fase aqui, nesse momento, será que sou só eu que passo por isso? Não, acho que outras pessoas também passam. Principalmente mulheres, porque eu tava passando por uma fase na vida pessoal muito intensa, muito profunda, de descobertas e tudo. Então, acho que a mulherada também passa por isso. Não é possível que eu sou eu que faço por isso. E daí que veio a ideia de começar a fazer as expedições para proporcionar esses tipos de momentos, para encorajar. Eu acho que o maior propósito da Bumi hoje, que é a minha empresa de expedições, ela é para isso, é encorajar às vezes mulheres ou pessoas que queiram se conectar com a natureza a se desbravar mesmo, interna e externamente, para colocar assim, vamos viajar, que eu acho que é uma ferramenta de transformação muito grande, principalmente voltada para o autoconhecimento. Pô, bacana. Então, assim, eu vou entrar eu quero entrar no tema boom com você, mas explorando um pouco mais, então, sobre o processo, né? Você disse que não foi uma coisa específica, mas o processo que te levou a fazer o que você faz hoje. Dentro dele, teve algum gatilho, alguma coisa específica que te disse assim, ó, mundo corporativo, trabalhar aqui das 8 às 18 de terno, né? Não é para mim, assim. Teve alguma coisa nesse sentido? Olha, eu acho que não diria um gatilho, mas foi um ponto muito forte para que eu tivesse essa mudança, assim, de perspectiva em relação ao trabalho. Nessa fase ainda que eu estava no escritório, que eu comecei a fazer aulas de yoga. O yoga em si, de uma forma geral, é uma ferramenta muito grande de autotransformação, assim, de autoconfiança, de autodesenvolvimento. Então, esse fluxo de trabalho intenso, você está sempre conectado com o trabalho, com aquela rotina louca de escritório, etc. Às vezes você não para, você não tem um tempo realmente para olhar para dentro, para respirar, para meditar e para olhar exatamente o que você é, o que você gostaria de ser ou ter. Então eu acho que o yoga me trouxe esse tempo, esse espaço assim para eu realmente olhar para dentro e começar a ver realmente o que eu gostaria, o que eu queria. Isso me bateu muito na mente, falei assim, cara, não tô no lugar certo, eu acho. Eu acho que não é isso aqui pra mim, porque eu parei, olhei pra dentro de mim e falei, quero algo diferente do que eu tô vivendo hoje. Então eu acho que yoga foi uma ferramenta bem grande, assim, bem forte pra mim nesse sentido, justamente pra me trazer essa consciência do que eu realmente queria e não do que eu estava vivendo, simplesmente pelo fluxo, ou pelo que as pessoas esperam, ou pelo querendo ou não tem aquele peso, né? Eu fiz uma formação em direito, então eu tenho que trabalhar nessa área pro resto da vida, e a gente tem muito esse protocolo a seguir, né? Então, eu acho que esse ponto foi chave na minha vida, assim, para dar aquela viradinha e falar assim, opa, tem algo a mais nisso aí. Aí, por isso que eu decidi sair da sociedade, trabalhar no escritório e comecei a diminuir essa carga de trabalho, mas começando a migrar para um outro tipo de trabalho. Tanto que quando eu comecei a dar aulas de yoga, por exemplo, eu ainda dava aula e ainda continuava com alguns processos. Cada vez mais tirando, né, saindo daquilo, mas dando aula. Eu tinha uma flexibilidade muito grande. Então, dava aula online, dava aula presencial, mas foi uma transição aí para a carreira. Mas acho que o yoga tem um quesinho aí bem, bem forte. Quando você tomou essa decisão de, entre aspas, largar tudo, né, para fazer esse mochilão, eu imagino que, né, tendo o peso de tudo aquilo que você estudou, o investimento financeiro, de tempo que você fez na sua profissão, então, assim, sobrecarrega bastante a cabeça, né? Então, assim, como é que foi essa decisão e como o yoga te ajudou a lidar, né, com todo esse fardo emocional? Nossa, pesadíssimo. Porque, assim, quando eu decidi, na verdade, fazer o mochilão, eu tava numa fase da minha vida que eu tinha acabado de sair de um relacionamento bem grande, assim, de quase 8 anos. E por causa de algumas decisões durante essa fase, eu acabei ficando em Vitória. Eu sou de Vitória, na verdade, do Espírito Santo. Então a gente acabou ficando por lá.
quando inicialmente o plano era fazer mais viagens, acabando que eu fiquei, e como eu terminei o relacionamento e falei assim, agora aí nessa fase eu já estava só como professora de yoga mesmo, e eu falei assim, não tem muito que me prende aqui em Vitória. E eu acho que agora eu tô na fase com condição de logística para conseguir fazer as viagens que realmente quero. Não tinha condições financeiras o suficiente para o que eu idealizava fazer, então eu falei assim: vou vender tudo o que eu tenho, vou guardar num lugar e vou usando desse dinheiro aos poucos. Então foi isso que aconteceu. Eu vendi todas as minhas coisas, eu acho que sobrou, sei lá, umas duas, três malas de roupa e algumas coisas de escritório e tudo, mas o que eu tinha carro financiado, tudo que eu tinha, eu passei. E foi aí que eu consegui uma vaga num retiro de yoga. Inclusive, o primeiro que eu fui para a Amazônia, o mesmo retiro eu voltei dando aula de yoga e ali eu fiquei um mês na Amazônia. Foi a minha primeira experiência, né, no mochilão e eu tive uma experiência muito bacana ali. E a partir dali é que eu realmente decidi continuar viajando. O meu custo mensal era muito baixo, porque eu fazia voluntariados, trocava hospedagem e alimentação por algumas coisas, alguma expertise, né, que eu tinha e trabalhava no local e tudo. Então foi uma experiência muito grande, porque me tirou da zona de conforto completamente. E ao mesmo tempo, foi uma decisão que eu tomei que eu era como se eu precisasse daquilo mesmo. Eu falei, não, eu preciso dessa experiência para realmente desapegar tudo e como se fosse começar tudo de novo. Então, foi exatamente por isso. Então, lidar com isso durante esse processo não foi algo tão desafiador, um pouco no início, mas como eu era muito movimento, eu estava muito envolvida com aquilo, e obviamente o yoga também me ajudou nesse processo todo, porque eu dava aula onde eu estava. Eu chegava e falava: Ó, sou professora, tenho tal formação, posso introduzir aqui, dar aula e tudo. Então, dei aula na praia, dei aula em hostel, dei aula em restaurante, dei aula em tudo quanto é canto, no lugar que eu gostaria de ir. Eu já já colocava ali a proposta e falava: olha, Vó, tem como? Tem como, então tá bom. Então eu aproveitava e ainda tinha um retorno financeiro, tanto das minhas aulas online quanto presenciais também. Então isso para mim facilitou muito. A ferramenta do yoga me ajudou, porém eu estar nesse mundo novo, vamos dizer assim, ele tornou o processo mais leve e ao mesmo tempo essa busca pelo autoconhecimento constante, ela foi me construindo, né, me ressignificando e também dando cada vez mais confiança para continuar seguindo. E esse mochilão seu durou quanto tempo? Você ainda tá nesse mochilão? Espero que não, né? Não, não. Hoje, já me perguntaram isso, assim: "Nossa, você faria isso de novo?". Cara, eu acho que eu faria em outras circunstâncias, mas hoje eu tô numa fase completamente diferente. Então, não estou mais no mochilão, porque na época eu não tinha nem casa, eu deixei o aluguel que eu estava pagando, eu não paguei mais, então eu só fui, acho que durante o processo do mochilão, foi uns 2 vezes só que eu fui pra Vitória, Espírito Santo, pra visitar minha família e depois continuar viajando. Então, eu fui mudando com esse processo todo, eu fui trabalhando um pouco mais, eu saía, não tinha muito o que lidar, né? Eu tinha as minhas aulas online, tinha as coisas mais ou menos certas ali, mas hoje, por exemplo, estou numa realidade completamente diferente. O meu trabalho está diferente, com muito mais responsabilidades, assim, que eu preciso de uma base fixa. Eu tenho equipamentos fotográficos hoje que me exigem, querendo ou não, eu deixar em algum lugar. Então, vamos dizer assim, a impermanência e a insegurança desses aspectos mais materiais, ele fica difícil no mochilão. Então, você tem que se adaptar para você continuar seguindo esse estilo de vida. Então, hoje a realidade é completamente diferente. Assim, eu permaneci durante 11 meses até realmente voltar para Vitória e pegar um cantinho de novo e várias coisas acontecendo. Entendi. Então, esses 11 meses foram basicamente ali Amazônia, América do Sul, ou Brasil. chegou Brasil? Foi mais Brasil. Foi na época, quando eu saí, foi na época tava meio que no intervalo para a segunda onda da pandemia, né? Então, as coisas estavam meio estremecidas ainda, meio incertas, e quando veio a segunda onda da pandemia, eu tava num hostel em Ubatuba. E eu fiquei presa lá durante 15 dias, assim, completamente fechado. São Paulo tava em estado vermelho, alerta vermelho, então tudo fechado. Eu fiquei dentro de um hostel com vários voluntários também, então até isso normalizar e começar a realmente voltar foi todo um processo. Aí eu saí de lá, eu não lembro para onde eu fui agora, mas continuei até mais ou menos o final do ano. Entendi. Então, dentro desses 11 meses, foi que você teve a ideia de criar a Boom, que é a sua empresa de turismo de aventura voltada só para mulheres, certo?
Hoje o meu maior público é mulheres, mas esse ano principalmente, ano passado eu também cheguei a fazer um mista, mas esse ano principalmente eu comecei a fazer outros projetos também de grupos mistos. Mas todos eles têm um objetivo sempre voltados para o autoconhecimento e também para a conexão com a natureza. Cada lugar, assim, tem uma proposta diferente, né? Então, para o Peru é mais voltado para trilha, para a Amazônia é mais voltado para conexão, aí é estritamente feminina. Então, assim, para variados lugares tem uma proposta diferente. E em todas elas é você quem guia. Ô louco, que isso? Então, assim, você leva pessoas para tipo, terreno de montanha, terreno de floresta amazônica, pra praia, é bem vasto, assim, é bem diverso, né? Sim, bem diversa. Ano passado eu até fiquei até mais, eu fiz acho que 3 ou 4 turmas para Amazonas e para o Caparaó, porém esse ano eu diversifiquei bastante e é um dos objetivos realmente da BUMI, é a gente é, colocar várias experiências e cada uma delas proporcionar assim um objetivo diferente. Então, para a Amazônia, por exemplo, eu volto muito para a ancestralidade, para o feminino, para o autoconhecimento, é uma coisa muito mais voltada para isso. E hoje em dia, para o Peru, é mais voltado para trek, então eu já coloco mais montanha, é uma outra realidade. Para Abrolhos, a gente vai fazer voltado para mergulho. Então, para cada experiência, é uma oportunidade para a pessoa se conhecer de várias formas, sabe? Eu acho que esse é o maior intuito. Pô, que incrível! E conta pra gente um pouco mais sobre qual que é o público, não vou falar o público-alvo, assim, mas geralmente qual que é o tipo de pessoa que procura os serviços da Bumi, assim, tem um perfil? Hoje são a maioria mulheres. Na verdade, não só a Bumi, mas eu vejo que a mulherada hoje está viajando muito mais, né? Do que antes e também até mesmo do público masculino. A gente vê, eu converso com parceiros, com amigos, agências que eu trabalho junto, agências turísticas. É assim, é esmagadora a quantidade de mulheres, é mais 90% normalmente dos grupos. Então, e o meu público, eu falo muito mais hoje, 80% do meu público, até nas redes sociais, é o meu público feminino. Então, mulheres, normalmente, aí, uma faixa etária de 25 a 40 anos, mas tem variado bastante, assim. Então, tem mulheres com mais de 50, 60 anos que já viajaram comigo, em diversas condições, de diversas formas. Mas hoje, mais de 80% é público feminino mesmo. Mas por que você acha que o seu gênero predominante, assim, esmagador é o feminino? É alguma coisa que você meio que teve como target, assim, no começo, ou foi acontecendo? Você tem algum diagnóstico disso, assim? Alguma opinião? Inicialmente foi por causa da minha experiência, que eu me vi muito assim em várias mulheres ou várias pessoas que gostariam de viajar, mas às vezes estava um pouco insegura, principalmente nesse mundo louco, né, que a gente vive hoje. Eu vejo que muitas mulheres têm medo de viajar, por conta de segurança, por conta de até mesmo de organização, de fazer tudo. Então, foi uma oportunidade. Eu tive esse primeiro passo, né, de vou vender tudo e vou viajar. Então, eu tive vários desafios nesse caminho, como mulher mesmo, que hoje eu vejo que só o público feminino passa. Então, esses desafios, para mim, encará-los inicialmente, eu compartilhei muito isso. Tanto para as pessoas ao meu redor, quanto nas minhas redes sociais também. Então, o viajar sozinha, hoje, ele ainda é uma. Hoje está muito diferente do que uns 3, 4 anos atrás, mas ele ainda é um desafio muito grande. Então, como eu passei por isso, eu quis incentivar e trazer isso inicialmente para o público feminino, para falar assim, olha, se eu conseguir, ou se eu passei por isso, você também consegue. Eu tô aqui para te ajudar. Então, vamos embora comigo. Então, proporcionar isso para elas. Então, a partir daí que eu vi que o público era muito vasto, muito grande, que o interesse era muito grande. Então, eu comecei cada vez mais a aprofundar isso. E tem aspectos hoje que a mulher ela vive não só em viagem, mas eu vejo assim até um público diferente das solteiras, vamos dizer assim, as casadas, a que tem mais idade ou que em determinadas condições vão querer viajar sozinhas. Eu quero um tempo para mim, eu preciso desse tempo só para mim. Fala, cara, é isso. Você tem esse tempo, esse momento aqui só para você. E pelos feedbacks das meninas que eu vejo que viajam e voltam sempre me dão um feedback assim que foi sempre a maioria delas é sempre uma virada de chave. Então, como eu acredito muito na viagem como uma ferramenta de transformação muito grande, eu trago muito isso para as minhas expedições. Então, não é uma viagem somente 100% turística. Uma porcentagem é turística para conhecer,
mas em vários momentos eu trago as aulas de yoga e também as rodas de conversa, porque nessas rodas de conversa dinâmicas eu trago bastante reflexões sobre o cotidiano, sobre as coisas da vida, sobre o trabalho, sobre ser mulher nesse mundo louco e, tipo, diversas formas. Então, essas rodas é o grande diferencial, porque é ali que é o momento que elas vão ter momentos delas, e de mais ninguém, assim. Então, acho que esse é o grande diferencial da Bumi. E nas expedições mistas, ela acaba trazendo, atraindo bastante pessoas que 100% das vezes é conectados com a natureza. Querem ter esse momento, querem sair da cidade e vivenciar algo único que só a natureza pode trazer, sabe? Essa leveza, esse sentimento de bem-estar muito grande, é só a natureza que consegue trazer. Então, proporcionar isso para as pessoas é um grande diferencial e que podem trazer grandes transformações. Pô, que incrível, inspirador. Então, assim, eu também concordo com você, no sentido de que viagens transformam e, sobretudo, experiências na natureza, né? E eu tô imaginando aqui, bom, você conseguir fazer uma expedição com pessoas que você não conhece, né? E ainda assim ter uma conexão profunda, deve ser muito gratificante, tanto para a pessoa que está ali se propondo a fazer isso, quanto você que está oferecendo o serviço. Acho que deve ser uma troca mútuo ali, um negócio assim, uma energia muito, muito da hora, né? Muito, muito. E é uma experiência super legal, porque, nossa, a maioria sai de lá já marcando outras viagens, continua o contato e troca mensagem, troca ideia. Isso é muito legal, porque quando você viaja, você tá aberta a muita coisa. E, por exemplo, tem roteiros, o do Peru, por exemplo, são 10 dias. Então, são 10 dias que você vai passar com as mesmas pessoas, vivenciando diversas situações, te colocando em situações fora da sua zona de conforto. Então, você tem que enfrentar ali sozinho e, ao mesmo tempo, compartilhar com o outro. A Amazônia é um pouco menor, 7 dias, mas são dias que você está aberto ali realmente a tudo. Você sai do seu ambiente, né, que seja do trabalho, zona familiar, zona pessoal, vai para um outro lugar que muitas vezes a maioria você nunca foi. Então você tem que estar aberto ali realmente a essas transformações, né? A essas trocas genuínas. Eu falo muito, principalmente com as meninas, a gente se vê muito uma na outra. Uma coisa que você passa é às vezes uma coisa que eu já passei, ou estou para passar, ou estou passando também. Então, esses encontros, eles geram conexões muito genuínas. Então, a partir daí, se tornam duradouras também, né? Porque se conecta, aí acabou. E depois é só coisa boa. E eu concordo, eu imagino que devam ser conexões muito genuínas, porque você tá ali, enfim, numa montanha fazendo uma trilha, você não tem muito interesse em fazer conexões, amizade com uma pessoa só porque ela tem dinheiro, ou porque ela é bonita, ou porque, sabe, tipo, você não precisa, assim, então, de fato, é genuíno. E explorando um pouco mais, então, esse ponto, teve alguma experiência que te marcou mais? Nossa, vários. Se eu vou Pergunta falar difícil, aqui. né? Se eu vou falar aqui. Nossa, muito difícil. Eu poderia contar até amanhã, eu acho. Mas recentemente para a Amazônia uma mãe viajou comigo e ela estava gravidinha. Ela descobriu que estava grávida, sei lá, dias antes da viagem. Ela me ligou desesperada, falou assim: Meu Deus, tô indo pra Amazônia, será que tem como ir? Falei: Calma, pera lá. Conversa com seu médico, pega as orientações e tudo direitinho. Então, às vezes, certa circunstância, assim, hoje eu tenho 32 anos. Guiar pessoas para certos caminhos ou para determinadas situações é um desafio e uma responsabilidade muito grande. Então, esse momento me marcou porque, querendo ou não, era um momento muito sensível para ela ali. E estar fazendo parte dessa fase da vida dela e de uma forma tão conectiva que é a Amazônia, nossa, para mim me marcou demais. Porque foi, nossa, eu só de lembrar assim dos momentos e pensar na situação me emociona bastante porque é uma responsabilidade muito grande, mas que eu agarrei, abracei e me transformou também. Porque o olhar de todas elas que viajam comigo, são olhares muito diferentes umas das outras e que sempre tem algo a contribuir. Então, ter essa oportunidade de estar proporcionando esse momento, né? Que ela falou para mim que era um momento muito especial. A Amazônia era um sonho. Isso é outra coisa também que mexe muito comigo, que me marca sempre, né? Quando uma pessoa vira e fala assim, nossa, é o meu sonho conhecer tal lugar. E, tipo, e eu vou conseguir realizar com você. Então, isso para mim sempre me marca muito. Porque, querendo ou não, de alguma forma eu tô conseguindo proporcionar essa realização. Então, isso para mim
marcou demais, assim, que eu vou carregar por bastante tempo, de ter essa oportunidade de estar conduzindo ali, e pelas experiências, né, que ela me trouxe durante a viagem, que marcaram ela também de diversas formas, assim. E eu lembro que ela chegou para mim, e eu tenho uma grande amiga que vai comigo nas expedições com mulheres, que é fotógrafa e ela faz os registros. Aí ela virou pra gente assim e falou: Nossa, eu quero tirar uma foto muito especial pra eu anunciar que eu tô gravando. Porque ela nem tinha anunciado ainda. Aí eu olhei pra ela e falei assim: Que resposta, hein? Então vamos. Então, assim, foi pra mim, assim, às vezes pode parecer até algo simples, mas nossa, que pra mim fez uma puta diferença. Então, me marcou bastante. Que isso, não acho que é simples de maneira alguma. Primeiro que você está realizando sonhos e segundo que as pessoas estão confiando a vida deles ali, o sonho deles em você, né, uma coisa, assim, muito grande. Igual quando uma pessoa vira pra mim e fala assim: Eu nunca fiz uma trilha na minha vida, é a primeira vez que eu estou fazendo. Eu falei: Nossa, eu fico enlouquecida. Porque eu falei: Agora então que você vai fazer dessa forma, eu te ajudo, vambora. Porque eu sei o quanto me transforma todas as vezes que eu tô no meio da natureza. E eu vejo o quanto isso transforma outras pessoas também. Então eu falei, cara, se é uma coisa boa pra caramba, eu quero cada vez mais pra frente, que todo mundo consiga e possa vivenciar isso também. É muito legal. Pô, então agora eu vou, lançar uma pergunta difícil aqui pra você, que é a seguinte: obviamente você adora todos os roteiros, né, que você oferta, mas qual hoje é o carro-chefe e qual é o seu favorito, pessoalmente? Nossa, aí se lançou uma brava mesmo. Foi difícil mesmo, porque assim, eu posso dizer que meu carro-chefe hoje, sem dúvida, é a Amazônia, porque eu faço 3 turmas pra lá por ano. Às vezes 4. Então eu posso dizer que é o carro-chefe porque foi meu primeiro roteiro, de onde tudo se originou, e a procura que eu tenho hoje é muito grande para os roteiros, principalmente de selva, que acontecem no período da cheia agora. Na verdade, entre dezembro até junho, assim, é o período da cheia de lá. Então, eu posso dizer que é o carro-chefe mesmo. Tanto que a última expedição agora desse ano, a primeira turma fechou em 24 horas. Foram 12 vagas que fecharam e eu tive que abrir mais 3 para conseguir encaixar e abrir uma segunda turma. Então, eu posso dizer que é o meu carro-chefe. Agora, a minha preferida é difícil, porque eu não tenho nem como responder, porque assim, hoje pra mim, uma das minhas maiores paixões eu posso elencar da seguinte forma, né? Montanha, mergulho e floresta. Pra mim são os meus 3 pilares assim da natureza que eu tenho conexões profundas. E dentre essas 3 são conexões 100%, assim, não vou dizer 100%, mas muito diferentes uma das outras. Então não tem como falar que se eu pudesse elencar pra ti agora, qual destino de floresta é uma. Aí tudo bem, eu poderia falar. Ah, a gente pode colocar nessas subdivisões então, se você Então, aí preferir. fica mais fácil, fica um pouco mais fácil. Porque eu não consigo comparar, por exemplo, a minha conexão que eu tenho com a floresta amazônica com o mar, por exemplo, que eu sou loucamente apaixonada por mergulho também. Então, eu poderia dizer que em termos de floresta, viajei bastante pela Indonésia, algumas partes ali da Ásia e tudo, mas hoje a floresta amazônica para mim é realmente a minha preferida, assim, minha maior conexão ancestral, conectiva, tudo, assim. E em termos de mar, eu poderia dizer que das minhas expedições de mar, eu já fiz para Noronha, para Ilha Grande e agora eu vou fazer para Abrolhos. Dentre esses 3 eu poderia dizer, ai, que difícil. Poderia dizer Fernando de Noronha, porque eu tenho uma conexão muito grande com aquela ilha também. Mas isso dentre as expedições, não os lugares que eu já viajei. E dos roteiros de montanha, eu poderia dizer o Peru também, porque nossa, foi uma puta experiência. Foi a minha primeira turma internacional, no caso foi ano passado, pra lá e nossa, foi uma experiência gigantesca assim. O trekking em si, ele já gera uma transformação, um desafio muito grande, pessoal, né? Então, vivenciar isso com outras pessoas também não é só desafiador de uma forma boa, mas também uma transformação muito grande que gera. Nossa, é a caminhada, é você com você mesmo ali o tempo todo, se desafiando, é o seu físico com o seu mental, principalmente, é o mental ali projetando e conduzindo tudo, e você tem que gerenciar tudo isso ao mesmo tempo. Então é uma experiência bem, bem legal. O Peru eu tenho um amor, uma paixão muito grande por aquele país. Tanto que eu tô voltando pra lá semana que vem. Então, Pô, o Peru é muito incrível, mas falando sobre a Amazônia, eu tenho a sensação que, apesar de ser Brasil,
né? O brasileiro médio que mora, que, né, a população brasileira está concentrada ali no sudeste do Brasil, sabe tanto sobre a Amazônia quanto um europeu médio, sabe? Do tipo assim, por exemplo, eu mesmo nunca tive a oportunidade de ir na Amazônia na parte brasileira, então Sim. acho que ainda tem essa questão do desconhecido, né? Não, com certeza. Até porque é recente, eu vou dizer que é recente esse acesso aos brasileiros à Amazônia. Até antes da pandemia, a Amazônia era um destino para, vamos dizer assim, para gringo, entre aspas, né? Para estrangeiro. Estrangeiro que vai tanto para a Amazônia quanto para o Pantanal. Hoje o Pantanal, inclusive, é menos acessível ainda do que a Amazônia, por conta da questão da acessibilidade mesmo e questão de valores também. A Amazônia ela passou a ser mais conhecida pelos brasileiros depois da pandemia, porque voltou-se a viajar muito, né? Então as agências pegaram pesado também para fazer essa divulgação de roteiros e de lugares turísticos por lá. Então isso facilitou o acesso das pessoas, de brasileiros principalmente, na Amazônia. Até hoje ainda tem esse bloqueio, vamos dizer assim, né? Uma coisa muito distante. Até as meninas mesmo que entram em contato comigo falam, tipo assim, eu não acredito que eu vou conhecer a Amazônia. Tipo, até agora eu não caiu minha ficha ainda que isso vai acontecer. Nossa, mas assim, é totalmente possível. E você faz uma viagem para lá com um investimento menor do que você faz até mais perto da sua casa, às vezes, entende? Então, é uma coisa que todo mundo tem uma distância muito grande, né? Uma ideia de que é uma coisa muito só para gringo mesmo, para os internacionais, e que na verdade é uma coisa bem mais acessível do que muita gente acha. Não, que interessante você dizer isso, porque na minha cabeça eu tinha a Amazônia como um destino caro, assim, você acabou de desconstruir. Até porque geograficamente também é muito longe, né, assim, da maioria das pessoas ali. Falando de novo, Sudeste. Sim, É, infelizmente isso é, querendo ou não, é um problema mesmo, porque, nossa, eu já peguei voos para Amazonas que eu tive que rodar quase que o Brasil inteiro para chegar lá. Mas hoje tem pontos aéreos muito maiores e mais acessíveis, né? Principalmente saindo de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, você já consegue voos diretos. Mas em questão de investimento mesmo, se tornou bem mais acessível do que há um tempo atrás. E depende muito também do estilo, do tipo de viagem que você quer fazer. Se você quer com muito conforto, as pousadas de selva, por exemplo, hoje, elas oferecem um conforto muito grande e automaticamente diárias também que vão querer, querendo ou não, trazer um pouco mais de investimento. Mas hoje a gente tem opções de destinos e atividades turísticas no Amazonas que dá para você fazer assim muito mais tranquilo. Fernando de Noronha você pode gastar mais. Indo para Mato Grosso, por exemplo, Bonito, é um lugar que investe um pouco mais. Você consegue roteiros lá bem mais acessíveis do que posso dizer, garantir 3 a 5 anos atrás, com certeza. pô, bacana saber. E então você também entrou no assunto Peru. Eu vi que você está se preparando agora para fazer a ascensão de algumas montanhas acima de 6.000 metros, né? Conta pra gente aí um pouco mais sobre esse preparo. Nossa, eu até respiro fundo falando desse projeto, porque eu posso dizer que foi o projeto principal, assim, um dos projetos principais desse ano é essa ascensão aos 6.000, porque eu tive uma paixão muito grande a primeira vez que eu fui pro Peru e eu quis me desafiar realmente, né, quando eu fui para lá. A minha primeira alta montanha foi o vulcão Mist, de 5.820 metros de altitude, foi ano retrasado que eu tive a oportunidade de ir. E isso me pegou demais, assim, porque quando eu. Era uma coisa que eu acho que eu decidi sem medir muitas consequências. Tipo assim, não sei o que, que vai dar, mas vamos embora. E quando eu cheguei no topo do vulcão, foi uma coisa tão louca que eu falei, eu quero fazer isso muitas e muitas vezes. Eu decidi lá meio que decidida. Foi nesse meio tempo que, inclusive, eu conheci o Faisal. Então, isso só fomentou ainda a minha vontade, porque ele também é montanhista há muitos anos com experiência e tudo isso só foi juntando cada vez mais esse desejo. Aí ano passado voltamos para lá, fizemos mais algumas montanhas e foi minha primeira montanha acima dos 6.000 no ano passado no Chachani, em Arequipa, no Peru. E eu falei assim, agora o desafio vai aumentar, porque se eu fiz essa montanha de 6.000, então acho que tem outras aqui que dá para desbravar um pouco mais. E foi quando a gente traçou esse objetivo, agora em maio a gente está indo para lá, agora sim, né? Sexta-feira estamos embarcando para lá e vamos passar, acho que mais de 20 dias fazendo entre aclimatação e selecionamos algumas montanhas a dedo, acima de 6.000 para a gente realizar. Isso vai ser um feito bem legal, bem interessante, assim, e eu tenho me preparado bastante.
tem uns meses aí, tanto de preparo físico, alimentação e tudo, assim. Por mais que a gente precise obrigatoriamente fazer a aclimatação, né? Porque é uma altitude, a gente já chega no país já com uma altitude muito diferente. E principalmente a região onde a gente vai ficar em Arequipa, a altitude em relação ao mar já é bem distante assim, do que a gente está aqui no Brasil. A gente precisa disso, mas um bom preparo físico e mental, principalmente, ele é muito importante. Então a gente já está se preparando há uns meses aí para a gente conseguir fazer esses feitos. Eu só não vou falar ainda as montanhas porque tá guardadinhas as chaves, mas a gente logo logo vai divulgar. É, tem que ter o quesito surpresa, né. Mas, e assim, eu acho que, embora eu nunca tenha feito uma montanha tão alta, a rarefeito não é brincadeira, então de fato exige preparação, mas, o intuito de fazer essas montanhas é mais por satisfação pessoal, ou vocês estão planejando também incluir aí como um dos roteiros, da agência? Essa especificamente é um projeto mais pessoal. Por mais que a gente esteja em trabalho juntamente, né, com algumas marcas que estão entrando junto com a gente no patrocínio, é um projeto mais pessoal mesmo do que qualquer coisa. É um desafio, eu falo que meu desafio é o meu maior desafio de montanhas até hoje. Então a gente está colocando muita energia nisso, assim, para que seja realizado, mas é uma coisa mais pessoal mesmo. Inicialmente, até então, a gente não tem ainda roteiros projetados voltados para montanha, assim, de alta montanha, né? Porque é uma coisa também que a gente precisaria até estruturar um pouco mais de tempo, até mais experiências, eu digo. Mas a gente já tem roteiros também, por exemplo, o Pico da Bandeira, que é a terceira maior montanha do Brasil, que fica localizada no Espírito Santo, entre Espírito Santo e Minas ali. A gente já tá com um roteiro esse ano para agosto. Então a gente está começando a cada vez mais incluir, né, algumas coisinhas, mas no roteiro do Peru, em setembro, final de setembro para outubro, a gente tem no roteiro duas montanhas, uma acima de 4.000 e uma acima de 5, que isso já, inclusive, acima de 5 principalmente, já é considerado alta montanha. Mas tem uma probabilidade ali da gente esticar um pouquinho mais e levar as meninas que tiverem interesse durante a viagem, a gente esticar e fazer alguns vulcões ali por perto também. Mas aos pouquinhos a gente vai colocando no roteiro. Pô, que irado. E o Peru é muito incrível, né? Assim, eu acho que se você for analisar assim pelo quesito, eh, porque assim, óbvio, né? O Brasil tem muitas coisas incríveis, mas o Brasil é um continente. Agora, tipo, o Peru é bem menor, só que você tem uma diversidade de coisas para fazer, né? Você tem deserto, você tem alta montanha, você tem a história, ou pelo menos a história que os espanhóis deixaram, né? Você tem cachoeira, você tem a Amazônia peruana, né? Com cachoeiras incríveis. Então, assim, eu acho o Peru, sem falar da comida também, né? Que é maravilhosa. Não, nem fala. Porque, assim, é uma coisa que mexe comigo, é a culinária peruana. Eu sou apaixonada. E realmente, aquilo que você trouxe é muito fato, é muito real. O Peru, ele é muito diversificado. Se você vai para o norte do Peru, você encontra montanhas incríveis, uma coisa, regiões ali voltadas muito mais para inverno, né, frio e tudo. Quando você vai para o litoral, você é uma das melhores ondas que tem na América do Sul para você pegar. Então, você encontra mar ali, aí no meio, mais para o centro, você vai e encontra o deserto de Acatina e vários outros lagos maravilhosos. Você vai para o sul, você encontra outros vulcões, enfim. Então, é um país muito especial. Tem uma cultura muito diversificada, é uma cultura que por mais que sejam latinos ali, tipo, tá muito próximo da gente, ao mesmo tempo com culturas muito enraizadas, muito ancestrais, muito antigas. Então, isso traz um aspecto espiritual mesmo, ancestral muito forte, né? Que independente de religião, independente de qualquer coisa, traz uma conexão principalmente com Pachamama, né? Com a terra ali, muito profunda. Então, eles têm uma devoção muito grande pela natureza. Eu acho que é isso que mais me instiga nesse país. E fora a diversificação de coisas, de atividades que dá para fazer, né? Montanha, mergulho, deserto, trekking, enfim. Tem muita coisa para fazer lá. Sim, e aproveitando que a gente está falando então sobre futuro, né? Por mais que seja um futuro próximo, qual assim é o seu grande objetivo para a Bumi? Vamos dizer assim, a longo prazo, médio e longo prazo. Olha, eu quero que a Bumi se torne hoje referência realmente a viagens de conexão. E especificamente com a natureza. Conexão entre pessoas, mas antes de qualquer coisa, com a natureza externa e a sua natureza interna. Então, que ela se expanda cada vez mais para vários lugares, tanto do Brasil quanto do mundo também, mas que nunca perca essa essência, né? Que é o grande objetivo dessa conexão com a natureza.
Então, para futuros bem próximos, inclusive, ela pode se estender aí para vários outros destinos, mas sempre, sempre prezando bastante por essa conexão com a natureza. E automaticamente, né, a natureza é externa, mas muito mais interna do que antes de qualquer coisa. Pô, que incrível! E eu acho muito bacana, né, que você traz, experiências envolvendo 3 elementos diferentes, né, então água, montanha e floresta. Nossa, me fugiu o terceiro, eu ia falar fogo. Não, espera, fogo não. Não são os elementos. É, então. E assim, para além dessas expedições que vocês vão estar fazendo agora, tem alguma outra novidade que você gostaria de anunciar para o público? Olha, por enquanto, além das tem as expedições que ainda tem vagas, né, isso aí eu não tenho como deixar de falar, assim, porque acaba rápido, mas ao mesmo tempo ainda tem algumas, expedições em aberto, como Lençóis Maranhenses, que é uma das joias raríssimas do Brasil que a gente tem hoje também na travessia, e Peru ainda também tem algumas vagas, mas que esse ano a agenda, vamos dizer assim, né, tá toda praticamente fechadinha, assim, de todos os projetos e das expedições, mas gostaria muito de deixar o site, que é daenidan.com.br, que no site a gente tem todas as informações de todas as expedições, e lá tem todos os detalhes, e eventualmente pode ser que surja outras, mas no final do ano a gente vai ter uma muito especial, que foi recente de uma viagem que eu e o Fai fizemos juntos, e a gente vai abrir um roteiro para o final de ano, para um lugar muito, muito especial. Envolvendo trek, envolvendo mergulho, tudo numa viagem só, assim. Vai ser muito, muito legal. Que isso, incrível, um futuro bastante promissor, né. E assim, Dai, enfim, vou deixar os seus contatos aqui também, né, pra galera, te seguir, te acompanhar, mas teria alguma outra mensagem final que você gostaria de deixar? Ai. A mensagem final, assim, que eu gosto muito sempre de deixar para as pessoas é que se permitam, antes de qualquer coisa, assim, vivenciar experiências novas, elas transformam muito. E assim como eu falei num outro bate-papo, assim, com uma outra pessoa, eu virei e falei assim, a gente sempre tem que tentar, sabe? Se propor a coisas novas para que isso. Porque a gente pode descobrir coisas que, puxa, eu era apaixonado por isso e nem sabia, sabe? Então, se propor a sair da zona de conforto, se propor a realmente a tentar e fazer coisas novas para a gente se descobrir cada vez mais. O ser humano, ele não é uma coisa só, sabe? Uma coisa permanente. Cada vez mais a gente descobre algo sobre si. Cuidar bastante da saúde, porque é um dos pilares, assim, que mais importam hoje em dia, assim, que eu vejo. E esse contato com a natureza, para que cada vez mais a gente tenha esse contato com a natureza para voltar sempre para nossa essência, né? Porque a natureza faz a gente fazer isso. Se voltar para nossa essência e entender o propósito de tudo, porque a partir disso a gente consegue entender não só o nosso objetivo, mas a união como um todo, né? Da gente para com os outros e com o mundo, a gente consegue viver com muito mais propósito. Então é isso. Pô, que bacana, até porque no final das contas, nós somos a natureza, né. Então assim, muito obrigado por esse bate-papo. Que legal, gostei demais. Eu que agradeço. E se você ficou aqui até o final, eu imagino que você tenha gostado desse episódio. Então, se você quiser apoiar o podcast, a melhor forma é deixar o seu comentário, deixar a sua avaliação, se inscrever, seguir e compartilhar com quem você gosta. Mas se você quiser ir além e fazer uma contribuição financeira impactando diretamente o nosso trabalho, eu vou deixar um link aqui na descrição e é isso. Muito obrigado e até a próxima.